Então, a partir desse momento, a aula já está sendo gravada, semestre 2021.2. Estamos na disciplina de Semiologia Médica, com o primeiro período, turma C. E hoje teremos nossa última aula teórica, que é a aula de consulta completa, tá bom? Quem tiver qualquer dúvida, pode abrir o áudio, fiquem à vontade. Muito bem, então bora lá, né? Quando a gente fala de consulta completa, a gente fala da soma da anamnese, o exame físico, que é o que a gente chama de exame clínico, né? Que é essa soma da anamnese com o exame físico. Muito bem. Na anamnese, a gente vai, como a gente já teve a nossa aula, né? Estruturar todo o conhecimento, todas as informações que o paciente tem, não só sobre a doença dele, mas como o histórico dele. E aí, como eu falei lá na nossa segunda aula da disciplina, né, que é a aula de anamnese, a gente tem que escrever os dados de uma forma muito clara e fácil de entender. E aí, o que é que acontece? Você pode registrar a anamnese do jeito que você quiser. Você pode fazer do jeito que você quiser, contanto que as informações mais importantes estejam ali. Para quem ainda não tem a prática de fazer anamnese, é interessante que siga um roteiro, que siga algo pré-estabelecido. E é por isso que aqui na disciplina eu uso os tópicos do professor Selmo Celeno Porto, que é usado no Brasil inteiro. Então é uma coisa que, caso vocês vão fazer residência em algum outro lugar, vocês vão estar habituados. Onde vocês chegarem, a maioria das pessoas vão usar esses 7 tópicos do professor Selmo Celeno Porto, tá? Então, na identificação, você vai ter nome, idade, sexo, profissão, enfim. Na queixa principal e duração, você vai perguntar ao paciente o que é que mais o incomoda e vai registrar aqui com as palavras dele, colocando, obviamente, a duração da doença, do sintoma, na verdade. No tópico 3, a gente vai trabalhar a história da doença atual, e aí aqui na história da doença atual, a gente vai fazer uma redação, né? Dividido em parágrafos, norma culta da língua, utilizando termos técnicos, detalhando bem os principais sintomas e utilizando uma ordem cronológica. Isso aqui tem que ficar muito bem escrito, porque posteriormente, não só outros profissionais, colegas médicos vão consultar a história que você escreveu para poder entender o que se passava naquele momento, mas também você vai consultar aquilo. Porque imagine você consultar novamente um paciente que a última vez que você viu foi há 2 anos. Então, em 2 anos acontece muita coisa na vida da gente. E assim, dificilmente a gente lembra de toda a história do paciente, tá? Então é natural que a gente não lembre nada, inclusive. E aí, se a gente escreveu bem a história da doença atual, quando a gente vai lendo, a gente vai entendendo de novo o que é que se passava com aquele doente, tá? Então é muito importante escrever isso de forma bem assertiva. Eventualmente, a gente esquece algumas coisas, o paciente esquece de dizer algumas coisas e a gente complementa então no quarto tópico, que é o interrogatório sintomatológico. Daí a gente vai para o histórico do doente, né? A gente começa com antecedentes pessoais fisiológicos, que são questões que acontecem naturalmente da vida da pessoa, e patológicos relacionados a doenças que já se curaram, doenças endêmicas, doenças genéticas, enfim, medicações que toma, se já fez cirurgia, se tem alergia, tudo isso a gente vai registrar aqui. Depois a gente registra os antecedentes familiares, em que a gente vai colocar doenças que tenham transmissão por estar junto ou também por questões genéticas. E, por fim, o modo como a pessoa vive, né? Que é o item 7, hábitos de vida e condições socioeconômicas, em que a gente vai registrar aonde que a pessoa mora, se é uma casa de taipa, se é uma casa de tijolo, se tem saneamento, se não tem, se tem água potável, se não tem, como é a renda daquela pessoa, relacionamento familiar,
se ela pratica atividade física, como é a questão alimentar dela, se usa drogas, álcool, tabagismo, tudo isso a gente vai registrar aqui, tá bom? E aí a gente termina a anamnese. A anamnese, ela gasta um certo tempo porque tem muita coisa para você perguntar. E sempre que possível, na primeira vez que você consulta um paciente, é interessante que você faça a anamnese completa do início ao fim. Tá? Então, isso ajuda a você esclarecer alguns diagnósticos por aí. Bem, findada a anamnese, a gente vem para o exame físico. E aí, no exame físico, eu posso fazer um exame físico completo da cabeça aos pés, mas isso não é usual. Porque um exame físico completo é um exame que abarca tudo que a gente viu nesse semestre. É muita coisa. Então, assim, não é habitual a gente sair fazendo um exame físico completo. Então, por exemplo, dá um exemplo. A minha cunhada ontem levou uma queda fazendo exercício físico, fraturou o braço. Tinha necessidade de ficar ouvindo batimentos cardíacos, fazer todo o exame completo cardiovascular, todo o exame completo respiratório, todo o exame completo abdominal? Não faz sentido. O problema dela foi o braço. Então, não tem para que examinar todo o corpo. Então, você vai focar naquilo ali. Mas, eventualmente, você faz o exame completo quando você tem um paciente com várias queixas, com uma doença que está muito misteriosa, que você não está conseguindo chegar ao diagnóstico. Então, nesse sentido, você pode fazer o exame completo, mas muitas vezes você só vai fazer o exame segmentar do que é mais importante para aquilo ali, tá bom? Muito bem. Aí vamos lá, né? Eu, nessas próximas páginas, eu coloquei o exame físico dividido por segmentos que a gente utilizou nas aulas, tá? Então, ectoscopia, que é o segundo capítulo lá do professor Rocco, é basicamente o que a gente viu em procedimentos básicos do exame físico. Cabeça e pescoço foi depois. Cardiovascular, respiratório, e assim vai. Então, eu fui dividindo aqui o exame físico pelos tópicos habituais que a gente utilizou em nossas aulas. E aí eu quero que vocês prestem atenção. Em cada tópico desse, eu coloquei 2 subtópicos, exame normal e exame alterado. No exame normal, eu escrevo aqui o que habitualmente a gente examina no paciente e os termos que a gente utiliza quando está tudo normal. Obviamente que o exame não se limita ao que eu falo aqui, você pode complementar. O que eu coloquei aqui é o que habitualmente se examina, mas você pode ver outras coisas sem problema nenhum. Então, bora lá. Um exemplo de exame normal aqui, olha. Bom estado geral. Ótimo. Então, não está ruim, não está regular, tá bom. Eupneico, o prefixo eu significa normal, né? Pneia significa respiração. Então, eupneico é um paciente que respira normalmente. Poderia estar taquipneico, dispneico, bradipneico, apneico. Afebril, acianótico, anictérico. Ótimo, não tem nenhuma desses 3 problemas. Está hidratado, corado, não está anêmico. Vigil e orientado. Vigil é o estado de vigilância, é o paciente que está acordado. Sem lesões cutâneas a serem relatadas. Beleza, é um exemplo de exame normal. Então, quando você examina normal, você bota ectoscopia, beleza. Agora aqui eu vou dar um exemplo de exame alterado. Agora prestem atenção. É um exemplo dentre centenas que eu poderia colocar aqui, porque se você for pensar nas possibilidades de combinação entre as diversas alterações aqui, você tem centenas, talvez milhares de quadros, de cenários possíveis, né? Então, por exemplo, ele tá estado geral ruim aqui e TAC dispneico, mas poderia ser estado geral ruim e BRAD dispneico, ou então estado geral regular e apenas dispneico, sem TAC dispneico, enfim, existem combinações inúmeras, né? Então, aqui é apenas um exemplo
de como pode estar alterado esse exame físico e como que a gente registra no prontuário, tá? Então tá aí, ó. Estado geral ruim, TAC dispneico, então além de TAC, que é acelerado, ele está dispneico, tá com dificuldade. Febril, cianótico em extremidades, lembrando que mais grave que isso seria se fosse uma cianose central. Ictérico, 2 cruzes em 4, aquela classificação em cruzes. Hipoidratado, hipocorado, letárgico e desorientado, não sabe onde ele está, não sabe que dia é hoje. E aí eu queria saber de vocês, como que está um paciente letárgico? O que é que caracteriza a letargia? Alguém saberia dizer? Paciente letárgico, ele é como? Ninguém sabe? Nada, nada, nada? Sonolento? Hã? Sonolento? Sonolento. E o que mais? Tem a ver com a resposta, não Exatamente. resposta a estímulos sonoros e acho que é isso, não responde, não acorda mesmo com estímulos sonoros, alguma coisa assim, eu acho. Não é o nível de Acho consciência reduzido, não. É uma mistura do que vocês falaram. Então, letargia é um rebaixamento do nível de consciência, que o paciente está sonolento, portanto, mas ele desperta estímulos sonoros. O torpor desperta estímulo físico. E o coma não desperta. Tá bom? É isso aí. Muito bem. Então, aqui é apenas um exemplo, mas poderia estar de diversas formas. Vamos para o segundo tópico, cabeça e pescoço. Olha um exemplo de exame normal. Face exatípica, ou seja, não é típica de qualquer doença. Motilidade ocular extrínseca, cuidado visual e reflexo fotomotor sem alterações. Beleza. Tá normal, né? Isso aqui é o exame do olho, né? Motilidade ocular extrínseca, terceiro, quarto e sexto nervos cranianos, como a gente viu na aula passada. Acuidade visual e reflexo fotomotor são atribuições do segundo nervo craniano e do terceiro também, tá? Acuidade é do segundo e reflexo fotomotor é do segundo e do terceiro. Mas isso vocês vão entender por que é de um e de outro lá na semiologia especializada no quinto período. Agora não dá para entender direito porque precisa de alguns conhecimentos um pouco mais complexos de neuroanatomia. Muito bem. Cavidade oral sem alterações, otoscopia bilateral com conduto normal, membrana timpânica brilhante. Olha aqui, ó, membrana timpânica, a gente usa muita sigla, tá? Vocês vão ver durante a aula. Brilhante, translúcido e sem deformidades, tá tudo normal. Pescoço sem tumorações ou linfadeno. Traqueia normal posicionada, não está desviada para nenhum dos lados. Tireoide palpável e sem nódulos. Pronto, tá tudo certo. Aqui é um exemplo de exame normal. Agora vamos para um exemplo de exame alterado. Lembrando que não é a única possibilidade de exame alterado, tá? Eu vou ficar repetindo isso sempre para que vocês não se confundam. Face esclerodérmica. Alguém lembra como é a face esclerodérmica? Sem elasticidade? Exatamente. A pele rígida, sem elasticidade, brilhosa. Quando o paciente tenta abrir a boca, abrir os olhos, ele tem dificuldade de abertura disso aí, tá? Paralisia do olhar conjugado para baixo. Isso aqui eu ainda não tinha falado com vocês, mas é o seguinte. Eventualmente, o paciente ele tem paralisia de algum dos nervos cranianos. Então, ele vai ter problema na motilidade ocular extrínseca de um dos lados, ou do lado direito ou do lado esquerdo. Porém, às vezes, ele tem paralisia do olhar conjugado, ou seja, quando olha para alguma direção, digamos aqui para baixo, tenta olhar para baixo, os dois olhos não conseguem virar para baixo simultaneamente. E aí, o problema não está nos nervos cranianos. Quando é uma paralisia conjunta, geralmente o problema não está nos nervos cranianos. O problema está nos núcleos desses nervos, mas isso eu não vou tratar com vocês, é tema lá para neurologia no 8º período, porque exige um conhecimento um pouco mais avançado, tá? Mas, enfim, a paralisia do olhar conjugado é uma coisa que pode acontecer. Você pode ter uma paralisia de apenas um nervo craniano, como a gente viu na aula passada, ou pode ter uma paralisia do olhar conjugado.
Diminuição da acuidade visual, isso é problema no segundo nervo, que é o óptico. E pupilas mióticas. Aí eu quero saber de vocês. Pupilas mióticas, elas são maiores ou menores do que o normal? Miose. Ih, tá complicado. São menores, professor. Isso, são menores do que o normal. E sem reação à luz. Tá, essa é uma alteração aqui. Presença de placas esbranquiçadas em língua. Isso aqui pode ser fungo, pode ser câncer, inclusive. Tonsilas palatinas hiperemiadas e com focos purulentos, vermelhas e com pus. É amidalite, né? Tonsila palatina é amígdala, então tá com amidalite aqui. Otoscopia direita. Olha aqui, ó, quando eu boto um D maiúsculo isolado, significa direito. Se eu botar um E maiúsculo isolado, significa esquerdo. Nessa otoscopia direita, temos uma membrana timpânica hiperemiada, opaca e com perfuração em quadrante posterior superior. Então, hiperemiada, opaca e com perfuração. Tá? Isso aqui geralmente é associado à inflamação do ouvido médio, à otite média, tá? Pescoço com múltiplas linfadenomegalias. Múltiplas, várias. Em cadeias retroauricular, submandibular e cervical posterior. Elas são pequenas, dolorosas e móveis. Aí eu quero saber de vocês. Múltiplas linfadenomegalias, pequenas, dolorosas e móveis. Trata-se de um padrão neoplásico ou um padrão inflamatório? Inflamatório. Inflamatório, muito bom. Evane, em condições normais, eu posso usar os termos normocárdico e normotenso para frequência cardíaca? Pode sim. Pode sim, Evane. Pode usar esses termos, sim. Muito bom. É isso aí, pessoal. Vamos embora. Terceiro ponto aqui. Aparelho cardiovascular. Exemplo de exame normal. Olha aqui, ó. Esse exemplo aqui é cheio de sigla, tá? Porque tem muita coisa para escrever, a gente vai abreviando e todo o siglário está aqui embaixo, tá? Então, bora lá. Ritmo cardíaco regular. Regular. Tu, 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 tu. Então, ele tem uma previsibilidade de batidas. Você não é surpreendido com a batida extra. Então, ritmo cardíaco regular. Em 2 tempos, são as 2 bulhas, B1 e B2. Tu, 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 tu. Muito bem. Bulhas normofonéticas, ou seja, a intensidade das bulhas está normal. Não está nem hipofonética, nem hiperfonética. Sem sopro. Beleza, tudo isso aqui é normal. Ictus cordis, que é o impulso do ventrículo sobre a parede torácica, medindo 2 centímetros, o normal é até 3, em quinto espaço intercostal esquerdo com linha hemiclavicular esquerda, além de não ter turgência jugular, tá? Não é para ter mesmo. Aí eu quero saber de vocês. Esta localização, além de ser a localização normal do ictus cordis, é a localização de um dos focos cardíacos. Alguém lembra qual é? Mitral? Mitral, isso. Então, o ictus cordis, numa pessoa que está normal, ela tem esse ictus cordis na mesma localização do foco mitral. Pulsos palpáveis, amplos e simétricos, é isso aí. Agora vamos para um exemplo de exame alterado. Ritmo cardíaco irregular. Quando é uma coisa totalmente descompassada, tá? Ritmo cardíaco irregular. Em 3 tempos por B3. O que significa isso? Tem 3 bulhas aí. E essa bulha extra, no caso aqui, é B3. Quando é B3, não sei se vocês se lembram, mas vai ter uma sonoridade mais ou menos assim. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Poderia ser um ritmo cardíaco em 3 tempos por B4.
4-1, 2, 4-1, 2, tudu, tum, tudu, tum. Então, poderia ser um ritmo em 3 tempos por B4. A bulha extra seria B4. Pode ser um ritmo em 4 tempos, com B1, B2, B3, B4? Pode, mas é extremamente raro. Bulhas hipofonéticas, são mais baixas do que o normal, geralmente obesos, pacientes com DPOC apresentam isso. Presença de sopro sistólico, SS, em foco mitral. Aí eu quero saber de vocês, esse é um sopro de insuficiência ou de estenose? Vamos ver se vocês estão ligados. Estenose? Vamos lá. Foco mitral é... Não, insuficiência, desculpa. A válvula mitral, ela é uma válvula atrioventricular. E durante a sístole, válvulas atrioventriculares devem estar fechadas. Então, um sopro que acontece no momento que ela deve estar fechada é de insuficiência. É isso aí, tá? Aqui eu estou dizendo que é um sopro 4 cruzes em 6. A minha pergunta é, esse sopro é palpável ou não? Tem frêmito ou não tem? Se eu botar a mão em cima do foco mitral, eu vou sentir uma tremulação, um frêmito ou não? Alguém saberia dizer? Eu acredito que sim. Sim. Não lembro, mas eu acho que sim. Sim. 4, 5 e 6 cruzes tem frêmito. 1, 2 e 3 não tem frêmito. Certo? Muito bom. Ictus cordis medindo 5 centímetros. O normal é até 3. Então, isso aí já indica que o coração está de tamanho aumentado. Localizado no 6º espaço intercostal esquerdo, está mais para baixo, com a linha axilar anterior, está mais virado para a lateral. Turgência jugular 45 graus. Isso aqui significa insuficiência cardíaca relacionada ao ventrículo direito. Sempre que a gente coloca o paciente em decúbito dorsal a 45 graus e percebe no pescoço dele a jugular lá túrgida, né, bem cheia, isso é um indicativo claro de disfunção do ventrículo direito, tá bom? Pulsos pedioso, tibial posterior e poplíteo, são pulsos da perna e do pé, esquerdos, né, do lado esquerdo, não palpáveis, ou seja, não está chegando sangue nessas artérias. Pulso femoral esquerdo com amplitude reduzida. Então, deve ter alguma coisa obstruindo a femoral esquerda e que está fazendo com que os próximos pulsos não consigam ser palpados. Deve ser alguma placa de gordura. Pulsos nos demais membros sem alterações, tá? Então, é interessante a gente sempre palpar os pulsos quando a gente suspeita que tem algum problema de circulação arterial. E todo o siglário está aqui em anexo. Agora vamos começar nos tópicos de exame que vão cair na prova, tá? Então, um exemplo de exame respiratório normal, olha aqui. Murmúrio vesicular, que é o som de entrada e saída do ar nos pulmões. Quando a gente coloca uma cruzinha, significa presente. Então, esse murmúrio vesicular, ele está presente em ambos os hemitóraxes, ou seja, no hemitórax direito e no hemitórax esquerdo, tá? Então, beleza, tá? Universalmente audível. Sem ruídos adventícios, ou seja, não tem sibilos, não tem estertores, não tem roncos. Expansibilidade normal. Pronto, isso é um exame normal. Agora vamos para um exemplo de exame alterado. Vamos lá. Murmúrio vesicular presente em ambos os hemitóraxes, beleza? Porém, olha, abolido no terço inferior de hemitórax esquerdo. Então, já tem alguma coisa errada aí nesse hemitórax esquerdo. Em seu terço inferior, né, na sua base, não está se conseguindo ouvir o murmúrio vesicular. Nessa mesma topografia, nós temos massa 6, frêmito tóraco-vocal abolido e expansibilidade reduzida. Aí eu pergunto para vocês, que problema temos aqui? Vamos lá, é um local que está com frêmito tóraco-vocal abolido, expansibilidade reduzida, murmúrio vesicular abolido e percussão com massa 6. Qual é o problema que temos nesse local? Vamos ver se vocês estão ligados. Pode ser questão de prova, viu? Próxima Derrame pleural. Boa! É isso aí, olha. Vamos lá. As pneumopatias, pneumonia, tumores, são simpáticas ao frêmito.
enquanto as pleuropatias, derrame pleural, pneumotórax, são antipáticas. Então, se eu tenho um frêmito tórax vocal abolido, deve ser uma pleuropatia. E aí as pleuropatias, de fato, dão expansibilidade reduzida, murmúrio vesicular reduzido, e a diferença entre elas duas sai na percussão. Se a percussão for maciça, é derrame pleural, como vocês disseram. Se a percussão fosse timpânica, pneumotórax. Certo? Há um diagnóstico diferencial possível aqui, que seria com a atelectasia, que dá exatamente o mesmo exame. Mas a atelectasia é menos comum. Mas assim, pode ser a atelectasia, aí você teria que analisar a traqueia. Se a traqueia tivesse desviada para ipsilateral, para o mesmo lado do problema, então seria a atelectasia. Se tivesse desviado para contralateral, empurrada para o outro lado, então seria derrame pleural. Tá bom? Muito bem. Aí olha aqui, ó, continua. Estertor crepitante, que é aquele som que parece o roçar de cabelos, né? Em terço médio do hemitórax direito, tá? Hemitórax direito, com discreta maciez e frêmito tórax vocal aumentado nesse local. Então, olha, se é frêmito tórax vocal aumentado, deve ser uma pneumopatia, ou uma pneumonia, ou um tumor, provavelmente. E aí, como tem estertor crepitante, que aparece em pneumonias e em insuficiência cardíaca, principalmente, então a gente juntando, ó, se tem frêmito tórax vocal, que pode ser tumor ou pneumonia, e tem estertor crepitante, que pode ser insuficiência cardíaca ou pneumonia, deve ser pneumonia, né? Então, pneumonia que dá essas duas coisas ao mesmo tempo, dá uma maciez, e é isso aí. Tá bom? Então, é um exemplo de exame alterado. A gente tem inúmeras possibilidades de alteração aqui. Certinho? Lembrando, se vocês tiverem qualquer dúvida, podem falar, tá? Como a Evane colocou ali nas dúvidas, ou podem abrir o áudio. Vamos seguindo. Exame do abdômen. Olha um exemplo de exame normal. Um abdômen plano, não está globoso, não está escavado, batráqueo, pendular, tá? Avental, nada disso. Ruído hidraéreo normal, entre 5 e 34 por minuto. Abdômen flácido, não está rígido, tá? Então, flácido você aperta sem problema nenhum. Rígido é indicativo de peritonite. Sem visceromegalia, nenhum órgão crescido, não tem hepatomegalia, esplenomegalia, nefromegalia, nenhum órgão crescido. Indolor a palpação superficial e profunda. Beleza, tá tudo normal. Agora, o toque retal. O toque retal eu posso acrescentar aqui no exame do abdômen. Pode ficar no gênito urinário ou pode ficar aqui no abdômen. Eu coloquei aqui no abdômen. Ânus normal, beleza. Próstata de tamanho normal, de consistência fibroelástica, que é a consistência da ponta do nariz, e sem nodulações. Então, eu posso registrar, assim, um toque retal normal, certo? Agora, vamos para um exemplo de exame anormal. Vamos lá. Abdômen globoso, beleza. Ruído hidraéreo reduzido, tá? Menor do que 5 por minuto, tá? Com defesa involuntária. O que é isso? É o que é oposto ao flácido. O flácido você aperta sem problema. O defesa involuntária é quando você aperta o paciente. Ai, ai, ai. Ele fica contraindo, porque está inflamado o abdômen. Deve ter peritonite. Hepatomegalia em rebordo costal direito, com a hepatimetria mostrando 14 centímetros. O normal é até 12 centímetros ao nível do rebordo costal direito, que é o lobo direito do fígado. Aí eu pergunto a vocês, que técnica a gente usa para fazer a hepatimetria, a medida do tamanho do fígado? Lembram qual é? Fazendo aquela manobra com percussão, professor? Perfeito, Raquel. É isso aí. Percutindo, né? Desde lá o ápice do hemitórax e descendo até o maciço do fígado, e depois vem lá da parte mais inferior do abdômen, subindo até o maciço do fígado, e aí a gente vai medir, como a gente viu em aula. Boa. Difusamente doloroso a palpação. Ok. Piparote presente, maciez móvel presente. Se eu tenho esses dois sinais clínicos,
com certeza eu tenho um problema nesse abdômen. Qual é? Cúmulo de líquido. Isso. Qual é o nome técnico para o acúmulo de líquido? Ascite. Isso mesmo. Boa. Vocês estão afiados. As turmas de ontem eu estava fazendo essa revisão, eles estavam meio lentificados. Bora lá. Exame normal, osteomioarticular, bora lá. Coluna vertebral sem alterações, membros sem deformidades, sem dor e sem limitação ao movimento. Além disso, não tem edema. Beleza, é um exemplo de osteomioarticular normal. Agora vamos para um exemplo de osteomioarticular alterado. Olha aí, ó. Presença de hipercifose torácica. Lembrando, a cifose é quando você tem a concavidade voltada para frente, tá? Então, tá hipercifose. Isso acontece muito em idosos, pacientes com DPOC, acontece isso. Escoliose, coluna em S, coluna em S. Sinais flogísticos em joelho direito. Sinal flogístico se refere à flogose. Flogose é sinônimo de inflamação. Então, são sinais inflamatórios no joelho direito. São eles dor, rubor, que é vermelhidão, calor e edema. Dor, rubor, calor e edema são sinais flogísticos, tá? Então, significa que esse joelho direito está com uma artrite, tá? A articulação do joelho está inflamada, artrite. Limitação da dorsiflexão do pé esquerdo, então não está conseguindo fazer isso aqui, né? Puxar o pé para cima. Manobra de Laseg presente em membro inferior esquerdo. É um sinal de lombociatalgia. Não sei se vocês lembram, a manobra de Laseg, o paciente fica deitado na maca e a gente levanta o membro inferior dele de forma passiva, com o membro inferior em extensão. A gente vai levantando se ele tiver dor. Antes de completar 30 graus, isso é indicativo de lombociatalgia. E também pode estar atrelado a meningismo, tá? A meningite, por exemplo. Edema de pés e tornozelos, 2 cruzes em 4. Tá, então são alterações que esse paciente hipotético tem aqui, mas poderia ser qualquer outra alteração, tá bom? Vamos para geniturinário. Olha aí. Um exemplo de exame normal das mamas, simétricas e sem alteração à palpação. Beleza, inspeção e palpação sem problemas. A gente palpou lá de forma radial, palpou lá de forma em círculos concêntricos, faixas verticais, fez a inspeção estática, a inspeção dinâmica e não viu nenhuma alteração. Beleza. Ginecológico, vulva sem alterações, beleza. Exame especular sem alterações, então não tem nenhuma lesão, secreção excessiva, nada disso. E presença de Schiller negativo, ou seja, fez o teste de Schiller, que é corar todo o colo do útero com iodo, né, com povidine, a gente cora aquilo ali, e ficou tudo marronzinho. Se nenhuma área teve dificuldade de se corar pelo iodo, então nenhuma área foi Schiller positiva. Então o teste como um todo foi negativo para lesões, tá? Exame obstétrico. Feto em situação longitudinal direita, ou seja, está com o dorso à direita. Apresentação cefálica, está com a cabeça virada para baixo. Não insinuada, tá? Então ele ainda não desceu. Altura do fundo uterino, AFU, de 30 centímetros. Ou seja, ela vem aqui do fundo do útero, você pega uma fita métrica até a borda superior do púbis, então essa é a altura do fundo uterino. E aí eu quero saber de vocês, preste atenção, a questão dessa pode cair na prova, hein? Vamos lá. Qual desses aqui representa a primeira manobra de Leopoldo Zweiffel? Qual dessas informações eu consigo na primeira manobra de Leopoldo Zweiffel? Quero ver se vocês estão ligados. Repetir, professor. Qual dessas informações aqui eu adquiro na primeira manobra de Leopoldo Zweiffel? Eu acho que é a primeira, professor, a longitudinal. A situação de... Não, não é.
Ah, do colo do útero, identificação do colo do útero. Não. É do fundo do útero. Então, qual é dessas informações que eu adquiro na primeira manobra do Leopoldo Zweiffel? É o fundo do útero. Tá na cara. O que é que significa AFU? É porque eu não soube me expressar, mas era isso aí. A apresentação cefálica não insinuada, não? Não. AFU. A altura de quê? Do fundo do útero. Então, a primeira manobra é AFU. A segunda manobra, que eu vou palpar as laterais do abdômen, aí sim é que eu detecto a situação longitudinal, no caso aqui é direita. A apresentação cefálica, eu descubro em qual manobra? Terceira ou quarta? Na quarta. Na terceira. A quarta é para saber se está insinuado ou não, que a gente tenta enfiar a mão ali na pelve, tá? A terceira é que eu palpo lá o fundinho, se eu sentir o coquinho, é a apresentação cefálica, que é o mais comum. E a quarta é que a gente tenta ver se o feto está insinuado ou não, certo? Se liguem aí, deem uma revisada. Urológico. Obviamente que você não tem uma gestante com pênis. Não existe isso. Eu apenas coloquei aqui uma hipótese, né, de exames normais para cada setor aqui, tá? Então, obviamente, aqui seria num paciente diferente. Pênis e saco escrotal sem alterações. Beleza, tá tudo certo. Agora vamos para um exame alterado. Exemplo de exame mamário alterado. Olha aí, ó. Mama direita de volume aumentado. Então, na inspeção eu já vi que tem uma assimetria. Com nodulação visível a elevação dos membros superiores. Lembram? A gente pode elevar os membros, curvar-se para diante ou contrair o peitoral para fazer inspeção dinâmica. Palpa-se nódulo irregular, endurecido, indolor e com 4 centímetros de maior diâmetro em quadrante superolateral. Beleza. Então, você tem aqui um provável câncer, né? Bem. Ginecológico. Úlcera de aproximadamente 2 centímetros em face interna de pequeno lábio direito. Beleza, eu tenho uma úlcera ali. Lesão vegetante, ou seja, um tumor, em orifício cervical externo. Isso aqui é o orifício do colo do útero. Iodo negativo, esse tumor, Schiller positivo. Ou seja, esse tumor não se curou pelo iodo, portanto, o teste de Schiller foi positivo. E se o teste de Schiller é positivo, isso indica que é ou câncer ou inflamação. Tá bom? Obstétrico. Feto em situação transversa, ele está deitado. Apresentação córmica, todo feto em situação transversa, a gente diz que tem apresentação córmica. Polo cefálico à esquerda, então a cabeça está virada para a esquerda. Ele está deitado com a cabeça para a esquerda. Altura do fundo uterino de 27 centímetros. Batimentos cardiofetais, eu não falei sobre isso na nossa aula, porque isso aí vocês vão ver em saúde da mulher. Mas eu apenas coloquei aqui para complementar. Batimentos cardiofetais arrítmicos, tá errado, e a 105 BPM, tá bradicárdico. O batimento cardiofetal normal é de 120 a 160, tá? Então tá arrítmico e bradicárdico, esse feto está em sofrimento. Mas isso aqui, batimento cardiofetal, eu não vou cobrar na prova de vocês, tá? Porque eu não trabalhei isso aí. Um exemplo agora de exame urológico alterado. Olha aí, ó. Presença de epispádia, o orifício uretral acima do que deveria ser, e fimose, não consegue retrair o prepúcio para expor toda a glande. Aumento do volume do saco escrotal à direita. Dolorosa palpação, opa, tem dor testicular. E com manutenção da dor, a manobra de Prem. Aí a minha pergunta é a seguinte. Esse paciente tem uma dor escrotal que você eleva os testículos, que é a manobra de Prem, e essa dor não melhora. Que problema é esse? Torção testicular. Exatamente, torção testicular. É isso aí. Se essa dor aliviasse a elevação do testículo,
Aí não deveria ser torção, deveria ser provavelmente uma orquiepididimite, que é a inflamação do testículo e do epidídimo em conjunto. Geralmente eles inflamam em conjunto, tá bom? Muito bom. Vamos embora. Exame neurológico, exemplo de exame normal. Marcha típica, não é típica para nenhuma doença. Sem distúrbios do movimento ou de linguagem. Força, tônus, sensibilidade e reflexo, sem alterações. Equilíbrio e coordenação, sem alterações. Nervos cranianos, sem alterações. Ah, uma coisa que eu tinha esquecido de falar. Quando a gente quer dar o plural de uma sigla, a gente dobra as letras. Eu não sei se alguém já tinha dito isso para vocês. Por exemplo, a sigla para nervo craniano é NC. A sigla para nervos cranianos é NNCC. Então, quando a gente quer dar um plural de uma sigla, a gente dobra as letras, tá bom? Sem alterações. Sem sinais meningo-radiculares e cognição, ok. Beleza. Vamos para um exemplo de exame alterado, tá? Vamos lá. Marcha ceifante à esquerda. Não sei se vocês lembram, mas é aquela marcha que sai fazendo semicírculos, que é quando a pessoa tem hemiplegia, paralisia de todo um lado do corpo. Típica de AVC, sequela de AVC. Tremor de repouso em mão direita e não consegue articular as palavras. Disartria. O paciente não consegue articular as palavras. Prova dos braços estendidos, Mingazine de membros inferiores e Barré. Todas elas são teste de força contra a gravidade, lembrem-se bem. Demonstrando paresia em dimídio esquerdo. Dimídio esquerdo é metade esquerda do corpo e paresia significa redução da força muscular. Paresia é diferente de paralisia. Paralisia é ausência de movimento. Paresia tem movimento, mas é com força reduzida, tá? E não confunda com parestesia. Parestesia são sensações anormais. Estesia é sensibilidade. Então, parestesia são sensações anormais. Força muscular grau 2 em todos os grupos musculares esquerdos. E aí eu quero saber de vocês. Força muscular grau 2 vence a gravidade ou não? Não vence. Não. Não vence. Só vence a gravidade a partir do grau 3. Grau 2, ele até consegue fazer um movimento, mas ele não consegue sustentar contra a gravidade. Grau 3 é que sustenta. Grau 4 já vai contra a resistência, né? Além de sustentar contra a gravidade, tem força ainda para empurrar contra a resistência. E grau 5 é a força completamente normal. Muito bom. Hipertonia elástica em dimídio esquerdo. Bora lá. Hipertonia elástica é a hipertonia piramidal, típica de AVC. É aquela hipertonia, aquela rigidez que quando você vai tentar esticar o membro, tem uma rigidez no início, mas depois ele solta. Então, você vai tentar esticar o membro, tem uma rigidez no início, mas depois ele libera. A gente chama esse sinal de sinal do... Alguém lembra? Você vai Canivete. Canivete, isso mesmo. Então, a hipertonia elástica, típica do AVC, lesão de via piramidal, dá o sinal de canivete. Isso no dimídio esquerdo para esse paciente. Hipertonia plástica, veja, é típica da doença de Parkinson, lesão da via extrapiramidal, em dimídio direito, principalmente no membro superior direito. Então, aí a gente já vai ter outros sinais clínicos. É a rigidez durante todo o movimento e aquela sensação de catraca quando está mexendo. Como é o nome desses sinais? Alguém lembra? Roda denteada, que é esse em catraca, e a rigidez durante todo o movimento de forma Cano de uniforme. Hã? Cano de chumbo. Cano de chumbo, perfeito, perfeito. Isso aí. Sensibilidade tátil e térmica abolida no dimídio esquerdo. Hiperreflexia em reflexos profundos à esquerda, né? Então, reflexo patelar, aquileu, bicipital, tricipital, enfim. Sinais de Hoffmann, que é na mão, e Babinski, que é no pé, presentes do lado esquerdo. Ambos são sinais de lesão da via piramidal, que a gente chama de sinais de liberação piramidal. Teste de Romberg, que é deixar o paciente parado, em pé,
e de olhos fechados, alterado, com instabilidade e tendência de queda para a direita. Quando sempre tem uma tendência de cair para um dos lados, isso é indicativo de problema no labirinto. Então, fez o teste de Romberg repetidas vezes e o paciente sempre tem tendência a cair para um dos lados, deve ser problema de labirinto desse lado. Quando a tendência é aleatória, aí deve ser problema de propriocepção. Provas: índex, nariz e calcanhar, joelho, sem alterações. Diadococinesia preservada. Então, aqui está normal. E aí, eu quero saber de vocês o seguinte. Isso aqui são testes para avaliar a coordenação motora. Quando um paciente tem problema de coordenação motora, a gente dá um nome a esta situação. Alguém lembra qual é esse nome? Ataxia? Ataxia. Muito bem. Então, quando o paciente eventualmente tenha um problema de coordenação motora, a gente chama isso de ataxia. Boa. Nervos cranianos. Paralisia completa do nervo facial à esquerda, ou seja, nervo facial é o nervo da motricidade da face. Então, a face esquerda está totalmente paralisada, andar superior e inferior. E demais sem alterações. Beleza. Presença de rigidez nucal terminal, ou seja, apenas ao fim do movimento é que tem rigidez nucal. E sinais de Brudzinski-Kernig ausentes, que são sinais de meningismo. Esses estão ausentes, mas tem uma pequena rigidez nucal. Então, deve ter uma leve inflamação das meninges, tá? Se só tem uma rigidez nucal no fim do movimento, deve ser uma inflamação leve das meninges. Pode falar. Se eu poderia relembrar o que é diadococinesia? É a capacidade de fazer movimentos alternantes, certo? Por exemplo, fazer isso aqui que eu estou mostrando para você no vídeo. Certinho? Beleza. Obrigado. Nada. Mini exame do estado mental. O paciente fez 19 pontos em 30 possíveis. Ou seja, está abaixo do normal. Provavelmente ele tem um problema de cognição, pode ter uma demência. Mas isso eu não vou cobrar de vocês. É como eu disse lá na aula, mini exame do estado mental, eu não vou cobrar de vocês. Bem, percebam aqui, né, que na medida que eu fui fazendo perguntas das últimas aulas, vocês foram acertando quase tudo. Já das aulas mais antigas, vocês não lembravam tanto. Inclusive, da aula de exame respiratório, vocês ficaram um pouco confusos em algumas coisinhas. Por quê? Porque faz tempo que teve a aula. Então, é importante vocês revisarem tudo isso, tá? Vocês sabem, tanto que o mais difícil que tem, que é o exame neurológico, vocês estão afiados, ó. Eu pergunto, vocês respondem. Eu pergunto, vocês respondem. E é o exame mais difícil. Mas, por que vocês sabem? Porque a gente comentou nas 2 últimas semanas. Então, ainda está fresquinho na cabeça de vocês. E se vocês refrescarem todos os outros exames, vocês vão ficar que nem vocês estão agora em exame neurológico. Vão ficar afiados. Tá? Então, muito importante fazer uma revisão pelo livro, pelo roteiro. Se tiver dúvida, pelas aulas que ficam gravadas, tá? Você pode acelerar em 1,5 vezes, em 2 vezes a velocidade, né? Então, isso pode ajudar bastante a vocês. E para a vida prática de vocês... Professor, licença. Oi, pode falar. Tem como acelerar no próprio Teams, é? Tem como acelerar. Como? Procura lá que tem. Aliás... Porque a gente tá fazendo de outras formas, é bem complicado, entendeu? Não, tem no próprio Teams. Deixa eu abrir aqui uma aula. Fazer o seguinte, eu vou parar o compartilhamento e vou mostrar para vocês aqui. A não ser que essa funcionalidade tenha sido perdida. Mas eu acredito que não, tá? Mas deixa eu entrar aqui. No meu dá para acelerar, normal. Dá, não dá? Pronto. Mas aí eu vou mostrar aqui para vocês para ver como que faz, tá bom? Eu aproveitar aqui. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Deixa eu botar aqui. Cadê? Deixa eu ver. Aqui. Pronto. Ó, tô aqui no Teams, certo? Eu vou abrir alguma aula aqui, ó. Exame neurológico, parte 1. Deixa eu abrir essa aula aqui. Cadê ela? Tá aqui. Então, vamos abrir aqui. Eita, peraí que eu tenho que... Ele abriu uma outra janela.
Peraí. Deixa eu compartilhar. Cadê? Ó, tá abrindo aqui. Pronto, ó, tá aqui a aula, né? Aí, vamos ver aqui. Cadê? Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Uma vez, ó. Ah, tô vendo, professor, tô vendo. É porque Aí, ó. pra mim, acho que só aparece no já está notebook. sendo gravada. Semestre 2021, Tá vendo aí? 2, primeiro Olha, período, turma C. Tô... Estamos na... Meu Deus, eu assistindo tudo em um. mas você também tá bestando, né, rapaz? Tá bom. Eu acho que é no notebook, eu vou ver, porque no iPad não aparece realmente na opção, não. Eu vou ver. Ah, Obrigada. Eu tá. vou atualizar. Vou ver. É, Obrigada. nada, minha filha. Então, ó. E aí é melhor de estudar, né? Porque você estuda com mais eficiência, mais rápida, né? É bom. Aí, olha. Voltando aqui para a nossa aulinha. Deixa eu colocar aqui. Então, ó. Tá aqui, ó. Última página aqui do roteiro de vocês. Percebam que eu coloquei assim, ó. Exame normal. O que significa aqui exame normal? É o seguinte. Eu peguei todas as partes normais dos exames. Então, neurológico, normal. Dei um Ctrl+C e dei um Ctrl+V lá. Geniturinário, Ctrl+C, Ctrl+V lá. Osteomiarticular, idem. Abdômen, idem. Respiratório, idem. Tudo isso aqui eu fui colocando e juntei tudo aqui no exame normal. Ectoscopia, cabeça e pescoço, aparelho cardiovascular, aparelho respiratório. Uma sumarização de um exame normal. Para que isso? Para quando vocês forem examinar um paciente, vai lá no Estratégia de Saúde de Família, no ambulatório qualquer, num paciente que está internado. Aí vocês dizem, poxa, o que é que eu tenho que examinar? É tanta coisa. Leiam isso aqui. Isso aqui você pode imprimir e carregar no seu caderno, por exemplo, numa pastinha. Vou examinar. Pronto. Peraí, o que é que eu tenho que ver no aparelho cardiovascular? Ritmo cardíaco regular. Certo, tem que ver a regularidade, tem que ver se está em 2 tempos, tem que ver como é que estão as bolhas, tem que ver se tem sopro, tem que examinar o ictus cordis, ver o tamanho dele, ver onde que ele está localizado, colocar o paciente em 45 graus, ver se tem turgência jugular, e assim vai. Então, isso aqui ajuda você a lembrar do que tem que ser examinado. E como que você registra um exame normal. Se tiver alterado, você consulta no resto do roteiro. Mas isso aqui é uma folhinha única que você pode carregar para tudo que é lugar, inclusive no seu celular, né? Pode fazer disso aqui um PDF, por exemplo, de consulta bem rápida, e aí você já sabe o que você tem que procurar, tá? Então, isso ajuda muito no dia a dia, tá? Muitos alunos utilizam isso aqui quando eles estão examinando os pacientes por aí e ajuda muito no dia a dia deles. E a segunda coisa que eu recomendo para vocês é imprimir algumas unidades e grampear dessas páginas aqui, ó, 38, 39 e 40, que são as páginas da anamnese. Por que isso? Porque se você leva isso aqui impresso para um ambulatório, leva isso aqui para a estratégia da saúde da família, se alguém pedir assim, olha, faz um exame completo desse paciente, faz uma anamnese completa, você só vai preenchendo aqui, ó, certo? Tanto que história da doença atual, eu já deixei um espaço bem grande, que é justamente para vocês irem preenchendo. Vocês, com isso aqui, vocês se lembram do que tem que ser perguntado e aí já vão preenchendo. Então, isso facilita a vida de vocês. Então, essas últimas páginas que tem aqui no roteiro são páginas para facilitar o dia a dia de vocês para o resto do curso. Então, isso aqui vai ficar de presente para vocês para o resto do curso, tá bom? Bem, a aula de hoje era isso. Quero saber se alguém tem alguma dúvida, alguém ainda restou alguma coisa que não ficou bem clara. Professor, o senhor vai cobrar o nome das manobras? Tipo assim, o que é isso? Para a gente botar aquele nome bem difícil. Sim, com certeza. Com certeza. Então, assim, agora sim, tipo, o nome da manobra é Brudzinski. Meu Deus do céu, odeio russo.
Eu odeio o professor Ivan, ele tem um nome russo, e odeio tudo que vem da Rússia. Aí Brudzinski, meu Deus do céu. Não tem problema. Se você escrever algo que me remeta a Brudzinski, Grudzinski, alguma coisa que eu entenda que você esteja se referindo a Brudzinski, eu considero sua nota completa, tá? O que não dá, tipo, a resposta é Brudzinski, você bota Barré. Não, aí, nitidamente, você se confundiu. Entendeu como é que é? Entendi. Vamos lá. Maria Eduarda, eu só gostaria de conhecer o senhor pelo semestre. Parabéns pelo empenho, organização e didática. Espero que tenhamos sorte de pegar os professores como o senhor. Obrigado você aí pelo reconhecimento do trabalho árduo. Dá trabalho programar e fazer essas aulas para vocês, tá? Eu só tenho a agradecer a participação de vocês. A aula foi ótima. E assim, não desmerecendo nenhuma das turmas, eu sei que cada uma tem suas peculiaridades. Eu acredito que ontem as turmas A e B tivessem com provas, mas assim, ontem eu dei aula para 4 pessoas numa turma e para 5 noutra turma. Aqui eu estou vendo que tem 35 pessoas. Eu acho que a gente merece uma revisão maravilhosa. Assim, ó, gente, coloquem isso, entendeu? Não, aí assim, estão de parabéns aí por estarem empenhados aí nessa revisão. Eu acho que deu para a gente dar uma boa clareada nos mais diversos assuntos, certo? Essa aula fica gravada para quem não pôde comparecer, não tem presença obrigatória, e eu estou à disposição de vocês até a nossa prova da próxima semana, que vai ser uma prova presencial, do mesmo jeito que foi a AV1. Tá bom? Teremos questões abertas e fechadas, e respondam com calma, a prova não é tão extensa assim. Certinho? Olha, vou encerrar aqui a gravação. Ô, professor.